Evangelho de Mateus 11:11. Assim diz a palavra de Deus: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pai, nesta noite, nós estamos alegres, ó Pai, pelos Teus feitos no nosso meio. Somos gratos ao Senhor porque Tu és um Deus e Pai que fala. Seu prazer é falar conosco. E o Teu falar, Ele nos edifica. O Teu falar nos vivifica. O Teu falar, Ele é curador. Ele restaura. A Tua palavra, Pai, ela quando penetra em nós, ela corta muitas coisas que precisam ser cortadas. Tua palavra é poderosa. Tu criaste todas as coisas por meio da Tua palavra. Então nós sabemos, ó Pai, o poder que é a Tua palavra. E por essa mesma palavra fala conosco, iluminando as nossas mentes e corações para vermos toda a realidade espiritual daquilo que o Senhor tem proposto para nós essa noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como é rica a palavra de Deus. Nós podemos ver os detalhes, cada versículo, cada trecho, cada capítulo, é algo que começa a invadir o nosso coração, a nossa alma, e nos alegrar e nos edificar, porque a palavra do Senhor, como ela mesma diz para nós, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é penetrante. Então, quando ela penetra, ela tem uma eficácia maravilhosa. Ela consegue dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para, então, separar aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Podemos ver pela palavra. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos discernimento em todas as coisas, porque a palavra de Deus, ela é algo que nos alimenta também, nos vivifica. Isso é tão maravilhoso. Esse texto aqui, irmãos, conhecido de muitos, quando o Senhor Jesus disse que os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Então aqui João Batista, ele foi declarado pelo Senhor como o maior homem nascido de mulher. E ninguém jamais alcançou um patamar tão elevado. Agora, irmãos, preste atenção, que isso aqui não era a opinião de um amigo de João Batista. Essa aqui era o diagnóstico do Deus Todo-Poderoso sobre João Batista. João Batista, ele era a voz daquele que clama. Irmãos, mas se nós verificarmos quem foi João Batista, ele não realizou nenhum milagre. Ele veio pregando lá no deserto. Agora, João Batista também, ele era uma dobradiça do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Encerra-se ali com a promessa de João Batista que viria, e encerra-se com ele. Porque se você analisar aqui, irmãos, nesse mesmo capítulo, o versículo 13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque a partir daqui, João vem introduzir a realidade do reino de Deus. Ele pregou o reino de Deus. E ele disse assim: olha, está vindo aí alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias. Então João Batista foi um homem que ele veio anunciar a vinda do Messias. Nós vamos depois analisar com bastante cuidado o poder da palavra que João Batista então veio trazer. Então ele fecha o Antigo Testamento e ele abre o Novo Testamento. Assim como também foi com Simeão. Vocês se recordam que no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando João Batista
aliás, Simeão estava aguardando a salvação de Deus, que Deus havia prometido para ele. Então ele esperava, talvez sem esperança mais, já idoso, bem velho, porque ali Simeão também tipificava uma dobradiça. Ele só iria falecer, morrer, iria passar quando seus olhos vissem a salvação de Deus. Imagina a cena, ele estava lá no templo, que ele tinha uma esperança, Deus havia falado com ele, mas irmãos, quando Deus fala conosco na sua palavra, às vezes Deus, para nos provar, Ele demora a realizar algo que Ele prometeu para nós, ou talvez responder uma oração nossa, e muitas vezes nós ficamos desanimados, achando que Deus se esqueceu. Deus nunca vai se esquecer das nossas petições, Ele ouve todas, mas Ele vai atender segundo a vontade dEle. Simeão estava ali no templo, aguardando a vinda do Messias. Deus havia dito que ele não faleceria sem antes ver a salvação de Deus. Talvez desesperançoso, talvez achando que Deus havia falhado, mas num determinado dia entra Maria e José, e Maria com seu menino em seus braços. Ele foi despertado. Imagina aquela cena, quando Simeão então contemplou ali, claro que o Espírito comunicou que ele era o Messias, ele tomou aquela criança em seus braços e disse para Deus o Pai: agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que linda cena! Então ali, o Novo Testamento, tipificado por Simeão, estava ficando para trás, estava sendo introduzida uma nova realidade do reino. O reino de Deus, ele veio até nós. E o propósito do Pai foi introduzir este reino dentro do nosso coração. Ele não está lá, não está em nenhuma denominação, o reino de Deus está dentro de nós. Onde Cristo está, está também o seu reino. Agora, meus irmãos, vamos analisar aqui um pouquinho desse poder da palavra, olhando para a vida de João Batista, porque o que ele realizou foi tipificar ali o profeta Elias. Nós vamos ver em outros estudos, analisar mais profundamente, qual foi a principal função de João Batista e em que ele tipificou Elias. Nós vamos ficar um pouco impressionados. Mas hoje eu quero analisar junto com vocês o poder da palavra, porque Jesus fez um diagnóstico a respeito de João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, aqui, irmãos, fica claro para nós uma coisa muito interessante. João Batista, ele foi um grande instrumento do Senhor nas suas mãos. Mas o que João Batista trouxe? Vamos abrir nossas Bíblias agora, em Lucas, no capítulo 3. Vamos verificar aqui algo que é muito interessante. Vamos fazer uma reflexão sobre a pregação dele. Vamos ler aqui Lucas capítulo 3, o versículo 2. Aqui, irmãos, eu não vou fazer o contexto histórico, porque iria tomar muito tempo, e nós vamos já ver alguns fatos importantes aqui da pregação de João Batista. Aqui, irmãos, o versículo 2 diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, interessante que, se verdadeiramente João Batista veio anunciar o caminho do Senhor, ele começou a sua pregação no deserto, porque os sumos sacerdotes Anás e Caifás, então nesse tempo veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Agora aqui nós temos que verificar o que isso significa. Isso aqui, irmãos, palavra de Deus,
através de João no deserto, significa algo muito interessante, que não é o lugar que faz o homem, mas o homem que faz o lugar. Porque, irmãos, nós vemos hoje, o que chama muita atenção das pessoas, principalmente no meio do povo de Deus, os templos muito bonitos, muito bem alinhados, muito bem iluminados, encarpetados, cadeiras estofadas. Quando uma pessoa entra naquele local, ela fica extasiada. Eu estou no lugar certo. Queridos, mas isso tudo contrasta com o Senhor e a sua palavra. Porque vamos analisar o seguinte aqui: não importa se é num templo muito pomposo, não importa se é num templo bastante insignificante, inexpressivo, como o nosso irmão de Londrina veio a crer uma vez. Ele já era pastor já há 4 anos e foi convidado para ouvir um missionário pregar lá numa igreja missionária, lá em Londrina, num bairro bastante pobre. Ele foi convidado para ouvir esse missionário. Ele era professor de teologia, professor de grego, formado em psicologia, pastor já há 4 anos, formado nos grandes seminários do Rio de Janeiro, na Juerp. Então, ele foi ouvir esse missionário pregar. Quando ele chegou lá naquele local, viu aquele pastor com uma gravata feia, um estilo assim extremamente ridículo, segundo a concepção dele, e com uma sanfona, com um acordeão na mão, e louvando ao Senhor. E depois este homem, pastor, que tinha umas tendências socialistas, disse assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aqueles cantos do templo em cima, tudo cheio de teia de aranha, uns bancos assim feios, rabiscado de lápis de caneta. Ele sentou ali e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E esse pregador tão inexpressivo, mas ele disse depois, testemunhando, que quando este homem começou a pregar a palavra, e quando este homem abriu Romanos 6,6 e falou da morte do velho homem, que o nosso velho homem, a nossa natureza perversa, foi com Cristo crucificado e morta, e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo para receber a vida nova de Cristo. Ele disse o seguinte: se isto aí é evangelho, não tem nada disso. E esse homem começou a falar, e este irmão estava de joelhos, dizendo o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então ele pôde naquele dia ter seus olhos abertos para crer no Cristo crucificado revelado nas Escrituras. Irmãos, aqui esse contexto, que João Batista, filho de Zacarias, a palavra dele, de Deus, foi enviado a ele para ele ir pregar no deserto. Então, irmãos, não importa onde nós vamos ministrar a palavra, seja num templo pomposo, seja debaixo de uma árvore, seja em qualquer circunstância, em qualquer lugar, seja numa casa, seja num ambiente pobre, rico, não importa, onde a palavra de Deus ela é ministrada, ela é pregada, muitas pessoas se unirão para ouvir a palavra de Deus. Nesse contexto aqui, irmãos, fazia 400 anos que eles não ouviam a palavra. Deus havia cerrado os céus, não tínhamos o falar de Deus. 400 anos, e agora Deus começa a falar através de João Batista no deserto. Percebe que muitas vezes aquilo que nós pensamos ser algo onde Deus vai falar é em um lugar muito bonito, muito lindo, talvez ali não temos palavra, irmãos. Às vezes a gente se engana com tudo isso. Então, queridos,
Se a palavra de Deus vem, as pessoas vão se unir para ouvir a palavra de Deus. Se você analisar a vida dos profetas do Antigo Testamento, a vida de Jesus, leia sobre a vida de Jesus nos 4 evangelhos, que você vai perceber que Jesus, ele pregava assim nas sinagogas, ele pregava em lares, pregava debaixo de árvores, pregava em campos abertos, pregou lá o Sermão da Montanha, foi num lugar ali intitulado Sermão da Montanha, reuniu uma multidão de pessoas e seus discípulos também, e pregou ali, na multiplicação dos pães, mais de 5.000 pessoas, ele estava ali pregando. Então, Jesus não pregava só. Eu estou falando isso porque eu vi agora à tarde um pedacinho de uma ministração, que Jesus só pregava nas sinagogas, mas que absurdo, irmão, era um templo muito grande, muito pomposo. Não estou criticando nesse sentido de que nós somos os melhores, porque nós não somos os melhores. Quem somos nós, irmãos, para sermos tanto amados pelo Senhor? Talvez os piores dos piores, entende? Mas é uma loucura, irmãos, ver tanto engano hoje em nome de Deus, que não tem palavra. Jesus, ele não apenas pregava nas sinagogas, mas ele pregava em todos os lugares. Por exemplo, abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Aqui nós temos, irmãos, quando Jesus curou aquele paralítico, eu não vou ler todo os versículos aqui, os 12 versículos, mas apenas 2. Diz assim, o verso 1, Marcos 2, 1 e 2. A palavra fala assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali. Então, por que muitos afluíram para ali? Muitos, talvez por curiosidade, por especulação, mas muitos ali, os poucos muitos iam lá para ouvir a palavra. Por quê? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Qual que era a pregação de Jesus? Quem que é a palavra? Ele é a palavra. Seria muita pretensão Jesus falar dele, mas Jesus falou daquilo que ele iria realizar, porque ele é a realidade, ele era a pessoa e a obra consumada. Jesus não pregava outra coisa, a não ser que ele iria para Jerusalém, que ele iria ser maltratado, ser cuspido, ser pisados pelos homens, maltratado, ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitaria. Essa era a mensagem dele. Essa era a mensagem que os profetas, a lei de Moisés e os salmos anunciam: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Porque não há outro caminho, irmãos. Quando Deus nos escolhe, Ele mostra para nós toda a realidade. Talvez no meio de 200 pessoas, Deus pode abrir o coração para que ela possa vir a crer. Por isso que nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Por isso que a exortação que o Espírito dá através do apóstolo Paulo é essa aqui, que está escrita lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, aqueles 2 primeiros versículos, que diz assim, aqui 2 Timóteo 4, vamos ler aqui, analisando alguns versículos, para a gente perceber que o clamor do Senhor, o clamor do Espírito, ele diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 1, conjuro-te, aqui essa palavra conjuro-te tem uma raiz grega que é implorar, ele está implorando, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Por que o Espírito Santo, através de Paulo, está implorando aqui, irmãos? Porque é a função da igreja. Nós, como igreja do Senhor, irmão, nós devemos, diante do Senhor, que
ele diz aqui, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra. Eu não sei pregar a palavra, eu não tenho este dom de pregar a palavra. Irmãos, todos os que foram salvos pelo Evangelho é um evangelista. Quando o Senhor então separou aqueles diáconos lá em Atos capítulo 6 para cuidar das coisas do Senhor, para cuidar das mesas, muitos ali não tinham o dom da palavra, no entanto, muitos pregavam. Estevão era um deles. Atos capítulo 7, que lindo sermão nós temos ali, tão edificante, que ele traduziu para nós desde o chamado de Abraão até Cristo, onde ele foi apedrejado. Porque quando nós pregamos Cristo crucificado, o religioso ele odeia isso. O religioso tem um jargão que introduziu na mente deles pelos os apóstolos fraudulentos, os enviados fraudulentos, porque não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em ministro da justiça. Então, é aqueles jargões: você é vitorioso em Cristo, você, aquelas coisas que massageiam o ego, então a pessoa, ela se sente muito bem. Nesse contexto lá de João Batista, 400 anos de silêncio, agora Deus envia um homem simples, pregando no deserto a palavra, e todos iam ter com ele, porque a sede daquele povo era tanta. Uma pessoa talvez que João Batista ministrou ali, essa pessoa saiu pelas ruas de Jerusalém falando: tem um homem lá no deserto, um profeta do Senhor, ele está pregando a palavra de Deus e Deus falou comigo. Então começou a fluir a multidão. O povo está carente, irmãos, o povo está carente. O que tem substituído ou anestesiado a carência deste povo naquilo que concerne uma vida espiritual é o vício da tela. As pessoas não passam tempo com o Senhor, a sua palavra, mas passam muito tempo viciado nessa tela, que para aqueles que são viciados é maldição, porque é um vício, e todo vício em nossa vida ele é maldito e precisa ser extirpado pelo Senhor, ser tratado, mas em muitas áreas nós não queremos ser tratados. E essa tela, porque a tela tem um magnetismo que nos puxa, nós não queremos saber da vida do Senhor, nós queremos saber da vida dos outros, não é assim? E aquilo vai gerar na sua vida inveja de outras pessoas, aquilo vai gerar na sua vida sonolência espiritual, aquilo vai gerar na tua vida, com o tempo, insônia, aquilo vai gerar na sua vida muita perda de tempo. Você vive em função disso. Eu queria, irmãos, se nós pudéssemos ficar sem essa telinha celular, desligado, desconectado da internet, pelo menos 15 dias. Muita gente não consegue, muita gente passa até mal. Vi umas histórias de pessoas que os pais tomaram o celular do filho, da filha, do filho, e o menino começou a passar mal, teve que ir para o médico. Abstêmio, precisava daquilo, celular. Criancinhas hoje, os pais, para deixar as crianças em silêncio, pega o celular, vai brincar para lá, está lá, está tranquilo, então eu posso ficar tranquilo. Queridos, vocês não percebem que o engano vai entrando sorrateiramente? Por que Deus enviou João Batista no deserto para pregar no deserto? Deserto é lugar de quê, irmão? Solidão. É na solidão que nós iremos depender do Senhor. Estão me compreendendo? Então aqui, irmãos,
ele está implorando perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, um ensino correto, um ensino adequado, um ensino que é revelado e nos dado a nós pelo Espírito. As pessoas precisam ser ensinadas na palavra. Tem pessoas que não conseguem manusear a Bíblia, não sabem manusear a Bíblia, e se dizem filhos de Deus, não sabem. Estou julgando, irmãos, entende uma coisa, mas como o apóstolo Pedro, que era um pescador, um homem turrão, um homem incauto, sem nenhuma cultura, ele diz para nós o seguinte: vocês estejam sempre prontos, preparados para dar resposta a todo aquele que pedir razão da vossa salvação. Será que se alguém perguntar para nós, fala-me, me dê uma razão da tua salvação, o que você vai dizer? Bom, a nossa igreja, ela prega assim. Errado, irmão. Da tua salvação. Qual é a tua experiência com o Senhor? Olha, minha experiência é essa. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concedeu minha mãe, nasci pecador, mas Deus nos amou, e enviou o seu Filho Jesus Cristo, para realizar uma obra plena e perfeita de libertação do pecado, lá na cruz, quando ele foi crucificado. Ele me atraiu assim, ele me incluiu lá na sua morte, ele me fez eu morrer junto com ele. Ele não apenas morreu no meu lugar, mas eu morri com ele, eu fui crucificado com Cristo, eu morri para o pecado, eu fui sepultado, eu fui enterrado, mas Deus ao terceiro dia, quando trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, se eu morri com ele, fui sepultado com ele, eu estou em Cristo, na sepultura com ele, mas Deus trouxe Cristo dentre os mortos, e a Bíblia diz, vocês conhecem, que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Prega a palavra. Irmãos, será que nós não sabemos pregar isso para as pessoas? Sabe por que nós não pregamos? Porque se você pregar essa palavra vai libertar, mas por outro lado, essa palavra vai trazer para a tua vida perseguição. Perseguição. Olha aqui, no capítulo 3 aí de 2 Timóteo, olha o versículo 12. Os versículos 10 e 11, Paulo está falando da sua experiência, quando de fato ele pregava a palavra que ele fala aqui sobre o ensino. Ele diz assim no versículo 10, para Timóteo, e também para nós, porque é uma carta pastoral: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, porque Timóteo caminhava com Paulo. O meu ensino, este ensino, na palavra original aqui, é o mesmo que doutrina. O meu ensino, o meu procedimento. Então Paulo tinha um ensino, mas ele procedia de acordo com aquilo que ele ensinava. Propósito. Paulo era um homem de propósito, ele tinha propósito, ele tinha um plano. O plano dele, qual era o plano do apóstolo Paulo, irmãos? Qual que era o propósito dele? Ele disse isso nas suas cartas. Temos que ler as cartas de Paulo para nós compreendermos o propósito do apóstolo Paulo. Qual que era o propósito dele? Vou citar um exemplo aqui, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Qual que era o propósito de Paulo? Prosseguir para Ele. Ele me conquistou, mas agora eu preciso de ir até Ele, conhecendo o Senhor, amando o Senhor, vivendo para o Senhor, pregando o Senhor. Então, fé, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Imagina naquela época, quando o apóstolo Paulo,
quando era Saulo, perseguiu os cristãos, mas depois o Senhor se revelou a ele, separou Paulo para ele mesmo e mostrou para Paulo quanto que importa sofrer por causa do nome. Paulo começou a pregar. Paulo, irmãos, ele levava chibatadas, bufetadas na cara. Qual que era a reação de Paulo? Imagina só, se numa discussão você leva uma bufetada na face, qual que é a tua reação? Daquelas que fica a marca dos dedos. Paulo, ele colocou uma palavrinha aqui, longanimidade. Isso não era de Paulo. Paulo nunca foi longânimo, ele perseguia, batia, até matava os cristãos, mas depois que ele conheceu o Senhor, ele viveu uma vida derramada aos pés do Senhor. Por isso que ele disse assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo vivia pela vida de outro. Cristianismo é não mais eu, mas é Cristo vivendo a vida em mim. Cristo não é só a nossa vida, Ele tem que viver a vida dele em nós, irmãos. Então ele tinha uma coisa chamada longanimidade. Longanimidade é fruto do Espírito. Isso aqui é divino. Você também que crê no Senhor, você é habitado pelo Espírito do Senhor. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Tudo isso nós temos nessa pessoa. Agora, nós somos uma das pessoas que mais impedimos o Espírito de manifestar os seus atributos, que é dele. Ele quer manifestar em nós, mas se nós não deixarmos, ele não vai se manifestar. Então, longanimidade. E aí ele vai dizer no versículo 11, ainda amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Era de todo tipo de perseguição, irmão. De todas, olha aqui, irmão, o Senhor nunca o deixou. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Agora ele diz algo para mim e para você. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você entendeu a palavra? Que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. O que significa viver piedosamente em Cristo? O que significa? Viver piedosamente está no campo da formação dele em nós, porque ele é o piedoso. Se você quiser viver piedosamente em Cristo, que a piedade dele seja formada em nós, ele sendo formado em nós, a vida de Cristo em nós vai atrair perseguições, mas também por outro lado, você vai ser uma bênção na vida de muitos filhos de Deus. Então aqui, muito interessante, todos quantos querem, então ele não força, você quer viver uma vida piedosa em Cristo? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, porque tem muitos que creem no Senhor, não querem viver uma vida piedosa em Cristo. Não, eu vou frequentar a comunidade, afinal de contas, Deus vai ter que me aceitar, porque eu frequento, eu dou meu dízimo, eu oro, eu leio a Bíblia. Como e quando que o nosso cristianismo vai estar funcionando? Quando somos perseguidos por viver uma vida piedosa em Cristo. Agora, há algumas perseguições que nós é que provocamos ela, as perseguições. Entende, irmãos? Agora, vamos ali de novo para 2 Timóteo capítulo 4. Olha que interessante aqui, irmãos. Pregue a palavra, versículo 2. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por que ele está dizendo isso? Porque logo em seguida ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às
fábulas. Isso que está acontecendo, irmãos, no nosso meio, infelizmente. Muitos já deixaram o Senhor, querem ouvir mestres que pregam segundo aquilo que eles querem ouvir. Porque, irmãos, a pregação de João Batista era uma pregação bastante contundente. Vamos voltar lá no nosso texto, Lucas capítulo 3. João não foi apenas a voz do que clama, mas também nos ensinou metodologia de ministério. E aqui vamos olhar para o versículo 3, Lucas 3, verso 3. Então ele não foi só aquela voz que clama no deserto, mas ele nos ensinou aqui, segundo esse versículo 3, uma metodologia de como fazer um ministério adequado, de como cumprir aquilo que Deus tem para nós. Olha só o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Aí está a metodologia. Qual é o método do Espírito para o meu ministério? Então, se você ler a vida dos profetas, você vai encontrar a mesma coisa. Se você for para o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus realizando as mesmas coisas. Ele percorria as cidades, as circunvizinhanças, pregando o Evangelho do Reino. E aqui você vê João Batista da mesma forma, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Irmãos, 400 anos sem o falar de Deus. Agora vem um homem pregando no deserto, e ele percorria toda a circunvizinhança, pregando ali pelas laterais. O povo que era considerado a escória da sociedade. Hoje, irmãos, ser evangélico é um título assim, onde as pessoas, elas têm uma tendência de ter como os templos evangélicos, como que um clube social, onde a palavra de Deus, se pregar, como diz as Escrituras, o povo não ficarão ali. O povo vão fugir para outro local, onde prega, porque tem mestres que pregam aquilo que eles querem ouvir. Entende, irmãos? E o Espírito está rogando, o Espírito está clamando. Então, todos eles pregaram muitos. A vida dos profetas do Antigo Testamento, a vida do Senhor Jesus, a vida dos discípulos, eles pregaram mais porta afora do que porta para dentro. Pregar aqui é muito fácil, é bom, é maravilhoso, isso tem a sua importância, mas, irmãos, se o nosso encargo do Senhor é pregar a palavra, se o nosso encargo do Senhor é orar pelos enfermos, é orar por aqueles que são do Senhor, como Jesus Cristo disse: Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Tu me deste. Então, é muito fácil você estar lá na tua casa, ou aqui na comunidade, ou na reunião de oração, interceder por aqueles que você quer que seja salvo. Mas, irmãos, Deus não quer isso. Eu vejo que essa é uma oração que não vai ter muito valor diante do Senhor. Você quer orar por aqueles que Deus quer que sejam salvos? Então, queridos, sai da porta para fora e vai orar lá com uma pessoa. Eu não tenho o dom de pregar, então ora com ela lá. Fala: eu vim aqui orar com você. E a minha oração é que você seja uma pessoa salva. E aí você ora: Senhor, obrigado pela vida dessa família. Orar com eles. Nós não vamos, irmãos, nós ficamos parados, engessados. Nós não temos ação, nós queremos pregar da porta para dentro, não da porta para fora. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer
será condenado. Você e eu, nós temos responsabilidades como igreja do Senhor, mas nós nos acomodamos, nós somos covardes, desculpa aqui a expressão, porque isso dói também em mim. Não estamos aqui para atingir os irmãos, mas é como se o Espírito Santo, irmãos, estivesse revelando na sua palavra isso que está acontecendo. É fácil você orar, isso isenta você da responsabilidade de você ir até lá e orar com aquela pessoa, com aquele pecador que você quer que seja salvo. Esses dias estava em casa, dormi bem cedo, não tinha compromisso, nós chegamos no compromisso, dormi 9 horas, de repente acordei 15 para meia-noite, acordei pensando numa pessoa, falei, olha, fica aí que eu vou lá orar. E fiquei ali até umas 2h40 da manhã, orando, e lendo a palavra, e orando, e falei assim, as nossas viagens têm que ser diferentes. Até no nosso lazer nós perdemos muito tempo, irmãos. Fiquei pensando assim, se meu irmão morrer sem crer em Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Eu tenho orado por ele, mas não tenho orado com ele. É diferente, irmãos. Isso Deus tem me inquietado, eu estou compartilhando com você aquilo que está acontecendo comigo, entende? Agora, bem à tarde, terminei o estudo, falar sobre o misticismo evangélico, o misticismo real que a palavra apresenta, mas na hora o Espírito me inquietou, você vai pregar aquilo que eu quero que você pregue. Então, entenda isso como parte do Senhor, irmãos. Não basta você orar pela pessoa, tem o seu valor, mas se você não vai lá orar com a pessoa, não tem jeito de Deus fazer uma obra. Porque oração não vai salvar ninguém, oração não vai libertar ninguém. O que salva a pessoa é a pregação da palavra. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aqui, irmãos, todos eles pregaram muito mais, mas era do portão para fora, não do portão para dentro, entende? Vamos citar alguns exemplos para vocês aqui. Vamos para o livro de Atos. Eu vejo o livro de Atos um livro missionário. Atos 8, versículo de 4 até o 8. Olha que interessante aqui, irmãos. Olha a vida desses filhos do Senhor. Eles viviam para o Senhor, se envolviam para o Senhor, mas, irmãos, nós somos envolvidos com as coisas que não tem nada a ver. Podemos envolver no nosso trabalho, claro, precisamos de trabalhar, precisamos de estudar, mas lá no seu trabalho, onde você estuda, você faz a diferença ou você é mais um na multidão? Será que a pessoa sabe que você é cristão? Ou um cristão? Versículo 4, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Será, irmãos, os que foram dispersos, será que todos eles tinham encargo da palavra? Eu penso que não, mas eles pregavam a palavra. Eles eram tão apaixonados pelo Senhor, que queriam falar dele. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer falar dela. Se eu amo o meu Senhor, eu amo falar de Jesus e aquilo que ele fez. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Qual que é a mensagem? É Cristo. Ah, temos uma doutrina, vocês entendem, esquece a doutrina de igreja. Vamos ficar com a doutrina da palavra. Ele é a minha e a sua doutrina. Ele anunciava-lhe Cristo. Agora veja o versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Agora, qual foi o resultado aqui no versículo 8? Houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria. Quando for anunciar o nascimento de Jesus, eis que eu vos trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo. E aqui está se cumprindo.
Irmão, nós estamos engessados, irmãos. Nós temos vergonha de falar de Jesus Cristo crucificado. Falamos até de uma história de Davi que venceu o gigante. Falamos até da história de Josafá, dos salmos. Os salmos para o nosso elevo espiritual. Quando eu estou assim aflito, eu leio os salmos. Deus fala comigo. Oh, meu Deus do céu, que pobreza. Mas, irmão, se nós amamos o Senhor, vamos falar dele. Olha aqui, Atos capítulo 5, versículo 42, um versículo que nós conhecemos. Atos 5, versículo 42. Veja aqui, irmãos, como viviam aqueles irmãos do primeiro século. E todos os dias no templo e de casa em casa. Olha que delícia que é isso aqui. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, por que isso não funciona conosco, irmãos? O que esses irmãos tinham que nós não temos? Se Cristo era a vida deles, Cristo é a nossa vida, mas o problema é que eles se dedicavam em conhecer o Senhor. Passavam tempo com Ele e com a sua palavra. Queridos irmãos, prestem atenção aqui, falando com muito amor para todos vocês. Dentro em breve, todos vocês aqui, e eu também, vamos estar diante dEle. Não vai demorar muito tempo. Você é muito fraquinho, eu também sou. Logo a morte nos pega, se Ele não voltar antes. Você está envelhecendo. De repente um acidente de auto, sei lá, não estou julgando ninguém, nem quero isso também, mas a morte ela é iminente, ela paira sobre a nossa vida constantemente. O que você tem que fazer para morrer? Basta estar vivo. A morte é iminente. Então cada dia que Deus prepara para nós, que você está vivo, é um dia para você glorificar o Senhor, para viver aos pés de Cristo, para viver para Ele, por meio dEle, para exaltar Ele, como os passarinhos faz. Sabiá está cantando perto de casa 3 horas da madrugada. Que bênção, louvando, e não sei como é que ela não fica rouca, louvando até 15 para 5, não se cansa de louvar, e nem sabe se vai comer ou não, mas o Senhor providencia para ela. Logo nós vamos tratar sobre a providência divina, soberania na providência. Que coisa extraordinária, que Deus que nós temos. Meus irmãos, e lá na Antioquia, onde os discípulos foram primeira vez chamados cristãos, porque eles pregavam, eles viviam, não eram fanáticos, mas abra aqui em Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Olha que coisa linda, irmãos. Então, a gente vê em todas as escrituras eles falando, anunciando a igreja em ação. Versículo 20, Atos 11, 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Olha, esse povo simples falava aos pais da sabedoria, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eles não tinham outra mensagem, era Cristo e a cruz. Hoje em dia, dentro dos tempos, temos sacrifício, você tem que sacrificar, você tem que fazer um propósito com Deus, você tem que... Para com isso, irmão, isso é engano satânico. Falo isso porque, irmãos, se a pessoa que se diz evangélica não tem certeza da salvação, o que ela está fazendo dentro desses templos? Ouvindo o quê? Tem que se esforçar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. É crer para se converter. Crendo, então se converte. É convertido, porque creu, então este é de fato convertido ao Senhor. Então, queridos, os irmãos do passado, a igreja do Senhor, ela tem que ir onde o povo está, mas nós estamos aqui, queremos que o povo venha até aqui.
Ah, vamos lá na igreja. Aqui não é igreja, nós somos a igreja. A igreja tem que ir ao povo. A igreja de Cristo ia ao povo e pregava para eles. Esta semana você falou para quantas pessoas de Cristo e a cruz? Não é uma vergonha para nós, irmãos? Para quantas pessoas? Quantas pessoas? E Deus nos dá oportunidade a todo tempo. Todo tempo. É que nós nos omitimos. Então, irmãos, eles gastavam mais a sola do sapato do que os bancos. Hoje em dia os bancos sempre vai ter que trocar, não estão pensando até em trocar banco, porque está ficando desgastado. Mas a sola do sapato nossa está novinha. Dá uma olhada para a sola do teu sapato aí. Nós não vamos até onde o pecador está. Queremos que eles venham aqui. O nosso ministério é o do banco. Não vou falar o que é não, tá? Senão é terrível. Mateus 28, 20, abra lá bem rapidamente. Ali fala, irmãos, sobre a questão de fazer discípulos. O que é fazer discípulos, irmãos? É você sentar com aquela pessoa e ensinar ela, passar tempo com ela, mostrar para ela Cristo e os princípios da palavra de Deus. Fazer discípulos do quê? De toda, como é que é aí? Ide, leia bem alto para mim, eu quero escutar. Mateus 28, versículo 19. Fala bem alto uma pessoa aí. Ide e fazei discípulos, não para você, mas para o Senhor. Fala de Cristo. Ide, é o outro ide, é o mesmo ide que Jesus havia dito lá. Agora, por favor, volta lá para Mateus capítulo 3, Lucas 3, versículo 3. Aqui, irmãos, na medida em que João ia caminhando, ele pregava uma mensagem. Lucas 3, versículo 3, e essa mensagem está aqui. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Irmãos, há muita gente em nosso país que não escuta a palavra de Deus, e são evangélicos, e são católicos. Hoje nos templos tem música, tem sacrifício, tem ofertas, tem dízimos, tem louvor, tem uma pregação aveludada. Agora, quando a palavra de Deus ela vem, ela é pregada, João, pega leve, cara, pega mais leve. O pessoal daqui não é acostumado com Bíblia não tem esse hábito, então vamos mais leve com eles. A igreja tem esporte, tem lazer, a igreja faz um monte de atividades, mas na palavra está murcha, está fenecendo. O povo está morrendo de inanição espiritual, estão animando as pessoas com as atividades da igreja. Vamos lá para a nossa igreja, tem muitas atividades, tem esporte. Você precisa de participar do grupo lá de irmãos que jogam futebol de salão, que jogam vôlei, que jogam peteca, sei lá, um monte de esporte que tem por aí, tem muita atividade. Tem a piscina também, final de semana, é muito gostoso. Então vamos para lá. Então, quando a palavra é pregada, você tem que pegar leve, não vai fundo não, senão o pessoal vai sair da igreja. Irmãos, hoje está assim, irmãos, hoje está assim, infelizmente. A verdade dói, ela machuca, ela fere, mas ela cura, ela restaura. Aqui no versículo 5 diz assim: todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Então, a pregação, ela vai produzir uma revolução. A pregação, ela produz uma transformação radical. Primeiro aqui, quando fala que todo vale
será aterrado. Essa palavra aqui, vale, é a ideia de depressão. São cavernas escuras, são lugares escondidos, lugares sombrios, são áreas que estão na penumbra da nossa alma, vales. Mas vale também fala de separação de dois montes. Essas coisas, irmãos, precisam ser aterradas pelo Senhor. E aqui ele está dizendo o seguinte: todo vale será aterrados e nivelados, todos os montes e outeiros. Agora, o que significa montes e outeiros? Essa é a pregação de João Batista, que foi naquela época revolucionária, e a Bíblia é muito atual para nós. Esses montes e outeiros aqui fala da incredulidade. O Senhor não fez em Nazaré muitos milagres por causa da incredulidade deles. Monte fala de altivez de espírito, soberba, orgulho, de arrogância. Onde há soberba, Deus não vai se manifestar, porque Deus ele é contra a soberba. O lugar de soberba é na cruz. Aqui fala caminho torto, os caminhos tortuosos. Caminho torto fala de uma vida dupla, fala de hipocrisia, fala de ser uma coisa na igreja e ser outra lá fora, fala de uma coisa na igreja e ser outra lá no seu trabalho, fala de uma coisa na igreja e ser outra lá onde você estuda, e por aí vai, irmãos. Nós abrimos um leque aqui. Esse aqui é o sentido de caminhos tortuosos. E para nós encerrar aqui, fala que e os escabrosos aplanados. Caminho escabroso, aqui, irmãos, fala de vida fora do lugar. Caminho escabroso. Já parou para pensar na sua vida o que é que está fora do lugar? Deus quer acertar, Deus quer corrigir esses caminhos, entende? O que está fora do lugar na sua vida? Você tem se preocupado, você tem tido misericórdia de você mesmo? Então, queridos, infelizmente, lamentavelmente, eu só posso falar ao ouvido de vocês, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem o poder para falar aos vossos corações. Eu quero encerrar com um último texto aqui, aquilo que o Senhor Jesus fez com os discípulos, devemos também buscar aos pés dele, em Lucas, capítulo 24, vamos ler aqui esses versículos, quando Jesus já apareceu ressuscitado para os discípulos, e ele disse aqui uma coisa muito interessante, versículo 45. 44 ele mostrou para eles, vou ler o 44 também. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui ele não colocou apócrifo, entende, irmão? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora aqui deixa eu fazer uma aplicação. Se alguns irmãos e irmãs aqui têm o encargo da palavra, mas nós não podemos ser apenas periquito, falar aqui, temos que ir e pregar, entende? As mocinhas, os meninos poderiam fazer reunião final de semana em lares, com as suas amigas, as mulheres com as mulheres, pregar o Evangelho, um chazinho da tarde, isso é isca para poder pregar o Evangelho. Vou visitar minha amiga hoje, eu gosto dela, eu quero que ela creia no meu Cristo. Eu não sei pregar, mas vou orar por ela. E na oração fala: Pai, o meu desejo é que ela seja alcançada pela Tua palavra, que ela possa vir a crer, que ela morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida. Faça isso na vida dela, em nome de Jesus, amém. Irmão, ela vai ser impactada, porque envolve também o teu amor pelo Senhor, que vai motivar você a ir pregar. Está me compreendendo? Então o Senhor abriu o coração deles.
último exemplo aqui e vamos orar. Atos capítulo 16, versículo 14, quando Paulo e Silas foram numa reunião de oração, olha só, e só tinha mulheres lá, irmãos. Paulo foi lá para pregar para aquelas mulheres que estavam orando. Lídia, ela orava. Mas o que foi que aconteceu ali? Olha só o versículo 13. No sábado, Atos 16, verso 13. No sábado saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Elas se reuniam em oração, mas a maioria não cria, nunca creram. E agora, veja aqui, irmãos, o que o Senhor fez ali? Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, Paulo também só podia falar aos ouvidos, mas era o Senhor que poderia falar ao coração, abrir o entendimento e falar ao coração. Assim também a nós. Nós só podemos falar ao ouvido. Às vezes, irmãos, as nossas reuniões de oração, elas devem acontecer e ela deve ser feita de uma forma adequada. Pedir para que Deus então alcance aqueles que são deles, mas nós devemos, quando o Senhor coloca no nosso coração, ir até lá e orar com eles. Isso que Ele quer, irmãos. Eu só sou menino de recado. Falei isso porque eu ia falar de uma outra coisa hoje, mas o Senhor me levou a falar sobre isso. Então, ore a respeito disso depois. O Senhor tem um encargo para o seu coração. Busque aos pés do Senhor isso, irmãos. Seja um cristão ativo. Você tem uma sabedoria excelente, diferenciada, porque o Todo-Poderoso habita no seu interior, uma vez que você creu na sua morte e ressurreição com Ele, e Ele é sua vida. Então agora, faça com que a vida de Cristo extravase em seus lábios, em seu coração. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, lendo a Tua Palavra, recebendo das Tuas próprias mãos os Teus ensinos, aquilo que Tu desejas, ó Pai, para nós como Igreja do Senhor, como Seus discípulos. Nos ajude, Senhor, a ajudar aqueles que são Teus. Nos mostra aqueles que são Teus, para que possamos ir até eles e orar com eles e pregar para eles, ó Pai, para que então nós tenhamos e sejamos uma igreja missionária, uma igreja comprometida com o Teu reino, comprometida com Cristo, comprometida com a Tua Palavra. Ó Pai, abre o nosso entendimento para que nós percebamos quem é Cristo em nós, quem é o Espírito de poder que habita em nós. E nesse mesmo Espírito, nós vamos guardados para os nossos lares, dormir e pegar no sono, porque o Senhor nos faz, só o Senhor, nos faz repousar com segurança. Que a Tua maravilhosa graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós e com toda a Tua igreja na face da terra, e em Cristo nós oramos. Amém.